Os indicadores... Está na Universidade Federal de Minas Gerais, em Belo Horizonte. Vamos até lá. Cláudia, muitas pessoas aí esperando para ver o fenômeno. Sim, Renato, várias pessoas chegaram cedo aqui ao campus. Neste momento, professores e astrônomos da Universidade Federal de Minas explicam um fenômeno aos visitantes. Em Minas, o trânsito de Vênus começou às 6h29 e vai até às 8h32. Eu converso com o astrônomo da UFMG, professor Túlio Jorge dos Santos. Professor, esse pontinho preto que nós estamos vendo é o planeta Vênus? É o planeta Vênus que está transitando sobre o disco solar agora, nesse momento. Agora, quais são os cuidados que as pessoas devem observar? O que nós temos aqui são projeções, né? Quais são os cuidados para observar o fenômeno? A observação do Sol não pode ser feita de maneira nenhuma direta, com pena de danificar a retina definitivamente. O que nós fazemos são projeções. A gente utiliza projeções de espelhos com máscara e filtros de soldador, o mais pesado possível, o mais escuro. E também utilizamos câmaras pinhole para projetar essa imagem. O Sol só deve ser observado diretamente com filtros especiais. E com o filtro do soldador é possível também observar o fenômeno. Muito obrigada, professor. Outros países também acompanharam o trânsito de Vênus. Com óculos especiais, australianos, gregos, indianos, ingleses e iraquianos também vibraram com o fenômeno. Esta é a 6ª vez que a humanidade observa o trânsito de Vênus. O próximo trânsito será dentro de 8 anos. Renata. Não vai demorar muito. O final do outono está mesmo com cara de inverno. Nas últimas semanas, o brasileiro enfrentou baixas temperaturas, ventos gelados e até geada. Isso sem falar da chuva forte que atingiu o Nordeste. Vamos a São Paulo, onde está Mariana Godoy. Mariana, e essa foi uma madrugada das mais frias, né? Renata, em São Paulo, em Curitiba e em Porto Alegre, os termômetros marcaram 9 graus agora cedo. Flávia Freire, depois desse outono gelado, a gente já pode imaginar o que nos aguarda nesse inverno. Já sim, mais frio, Mariana. O brasileiro pode reforçar aí o guarda-roupa com malhas, gorro e até cachecol para não sofrer tanto com as baixas temperaturas. Hoje, uma massa de ar seco fica sobre o sudeste, em parte do centro-oeste e no interior do nordeste. E como não há nuvens, a terça-feira será de céu claro nessas regiões. Chove à tarde no sul e no norte, também no litoral nordestino. Agora vamos ver imagens do amanhecer em Florianópolis. Você vê aí que o céu, por enquanto, ainda está nublado, mas o sol deve aparecer. E a temperatura agora lá é de 13 graus. E do sul para o sudeste, você vê imagens de Belo Horizonte. A previsão é de um dia ensolarado e tempo seco na capital mineira. Agora faz 11 graus em Belo Horizonte. E vamos ver agora no mapa a previsão para esta terça-feira em todo o Brasil. Ele te mostra... Daqui a pouco você vai ver que o atual campeão brasileiro de futebol está passando por um desmanche. E na coluna Manhã Olímpica, o esporte que deu a primeira medalha de ouro ao Brasil nos Jogos. Agora 7h49. Eu sou exatamente a ditadura militar. Foi uma transição de cima, foi uma transição controlada, foi uma transição, então, que buscou uma normalização defeituosa, né, do regime político nesse país. Sim. Então, eu já questiono um pouco essa coisa da transição democrática. É uma transição pelo alto. Uma transição pelo alto e que até hoje ela não se completou. Porque como é que a gente vai falar em democracia num país que, em pleno chamado terceiro milênio, tem a tortura como uma das instituições mais sólidas? Perfeito. Então, acho que a gente questiona isso. Agora, do ponto de vista assim, dessa transição da ditadura militar para o regime civil, eu acho que a ditadura teve, que a luta pela anistia, ela teve um papel fundamental, porque ela atuou exatamente a contrapelo dessa tentativa de normalização defeituosa praticada pela ditadura militar. Ela denunciou aquele projeto do Geisel, depois Figueiredo, da abertura lenta, gradual e segura, subverteu todo esse processo, né? E invadiu praticamente esses espaços que eram muito limitados. Na verdade, a luta pela anistia criou um espaço político de atuação, sim, a partir da ação do discurso. E vai ser, eu acho que aí vai ter uma grande importância. Se não fosse a pressão da sociedade, quer dizer, esse movimento aí que se espalhou, Brasil adentro, Brasil afora, dos comitês brasileiros de anistia, do movimento feminino pela anistia,
provavelmente a ditadura sequer teria colocado em pauta essa discussão. E a própria mídia não teria dado repercussão, porque nós sabemos que infelizmente, a mídia foi uma espécie de articulador, foi uma espécie de porta-voz, né, dos projetos da ditadura militar. Sim, mas também do ponto de vista histórico, antes que a luta pela anistia se colocasse com essa profundidade, nós tivemos várias formas de outras de resistência à ditadura, como foi a luta armada e depois a luta democrática, né? Então, nesse sentido, quer dizer, a luta pela anistia, ela pode ser um capítulo, desse ponto de vista, uma etapa nesse processo, uma fase, e também uma etapa que tem a sua especificidade, que é exatamente ter aprofundado e ter enfrentado o regime naquilo que ele tinha de mais característico, que era o lado exatamente repressivo, a ilegalidade e o caráter repressivo, né? Então, nesse ponto de vista, tanto é, num certo sentido, uma etapa e uma continuidade, como é também um aprofundamento. A senhora concordaria com isso? Concordo que é um aprofundamento e concordo que, claro, que ela não foi a única forma de resistência, né? Você já apontou algumas e mesmo contemporâneas à anistia, havia todo o processo do novo sindicalismo, dos chamados novos movimentos sociais. Claro, né? Quer dizer, na verdade, a sociedade estava começando a reocupar a cidade enquanto espaço de intervenção política, de exercício da cidadania. Perfeito. Eu acho que a luta pela anistia teve o papel de devolver à cidade essa atuação política, esse exercício da cidadania. Agora, como você disse muito bem, eu acho que a peculiaridade da anistia, que se articulou com todos esses movimentos, né, estabeleceu interlocução com eles, a peculiaridade da luta pela anistia é que ela vai atuar de forma legal, esse é um movimento nacional de frente, organizado nacionalmente, né, e vai atuar, então, no espaço público, vai ser uma grande diferença, vai ampliar esse espaço público. Perfeito, né? E vai, como a gente já estava colocando aqui, contra a essência da ditadura militar. Sim. Então, essa questão da luta contra a tortura, eu acho que o movimento pela anistia levantou essas questões todas. Sim. E que são os 3 nós gordos que ela aponta na lei de anistia parcial, que a anistia, nós todos sabemos, não veio ampla, geral e restrita, como o movimento pela anistia defendia. Mas quais são esses os 3 nós gordos? A mal chamada questão da reciprocidade, né, a questão dos mortos, desaparecidos políticos, e a tortura enquanto instituição. As 3 coisas se articulam. A reciprocidade, por exemplo, a senhora está se referindo... A mal chamada reciprocidade é o seguinte, porque, na verdade, não existe essa coisa de reciprocidade. Existe na lei de anistia parcial, que é a Lei 6683, de agosto de 1979, um quesito que se refere aos chamados crimes conexos. Sim. Que não tem nada a ver de anistiar torturador, da mesma forma que anistia os opositores do regime. Mas foi lançado um balão de ensaio pela própria ditadura e isso acabou virando senso comum. Que a anistia teria sido recíproca, ou seja... Valia para os dois lados. Valia mais para os torturadores assassinos e menos para os opositores do regime. Perfeito. Isso aí acabou colando. Tanto que aqui no Brasil... Jamais torturador algum compareceu perante as barras do tribunal. Perfeito. Né? Então, ao contrário do que ocorre, por exemplo, na Argentina, com no próprio certeza. Chile, né? Na Argentina, eu acho que é um exemplo notório disso daí. Né? Eu acho que lá, apesar de lá também ter havido 2 leis que apostam muito mais no esquecimento, apostam tudo no esquecimento e tentam também impor essa estratégia, né, da amnésia coletiva, como aqui no Brasil, que são as leis do ponto final e da obediência devida. Lá houve um processo que a própria sociedade continuou a pressionar para que a anistia não saísse do âmbito do político. Então, por exemplo, as Mães da Praça de Maio, que são uma grande referência de luta contra a opressão no mundo inteiro, tem as abuelas agora também, e os irros, os filhos da Praça de Maio, continuam mantendo a questão nesse terreno aí do político, ou seja, não interessa para elas uma indenização pecuniária, como acontece aqui. Interessa muito mais o esclarecimento da questão dos mortos desaparecidos e a punição dos torturadores assassinos da chamada Guerra Suja lá. Okay, isso a gente está atrasado em relação a isso. Perfeito. Infelizmente o tempo do nosso primeiro bloco está esgotado. Tá certo. Vamos para um rápido intervalo e em instantes continuaremos a conversar com Heloísa Greco, professora de História do Unicentro de Belo Horizonte. Um momento só, voltaremos já. Fique por dentro do que é notícia na sua cidade, no seu estado. Jornal Minas, em 2 edições diárias.
entrevistas, análise e a repercussão dos fatos no momento em que eles acontecem. Jornal Minas. Aqui seu mundo é notícia. De segunda a sexta, meio-dia e 7h30 da noite. Sábado, 12h30 e 7h30 da noite. Apoio CEMIG, a melhor energia do Brasil. Loteria Mineira, Copasa e Governo de Minas, construindo um novo tempo. Centro de Cultura Belo Horizonte apresenta Projeto Seminário 10, Cinema Marginal, um cinema de invenção, debate e exibição de filmes, de 21 de junho a 1º de julho. Informações 31 3277 4014. Participe. Projeto Seminário 10, Cinema Marginal, um cinema de invenção. Você está assistindo Opinião Minas. Estes são os novos ganhadores do Pago Zero no concurso Minas Nota 10. No Dia dos Namorados, não se esqueça do presente nem da nota fiscal. Você pode ganhar muitos prêmios. Junte R$50 ou mais em notas ou cupons fiscais, preencha corretamente o envelope e deposite nas casas lotéricas. Agora, são 2 prêmios extras. R$10.000 se você colocar no mesmo envelope uma raspadinha Minas Nota 10 ou R$5.000 se você colocar qualquer outra raspadinha da Mineira. Concurso Minas Nota 10. Um olhar sem fronteiras. A busca do imaginário desvendado quadro a quadro. Conheça de perto as produções de curtas-metragens, documentários, ficções e animações. Curta Minas. Você em primeiro plano. Quarta, 11h30 da noite. Opinião Minas está de volta. Conversamos com Heloísa Greco, professora de História do Unicentro de Belo Horizonte. O tema da nossa conversa é o movimento pela anistia no Brasil. No primeiro bloco, nós situamos o movimento pela anistia e também os estudos que a professora tem feito, a tese do doutorado, que chama Dimensões Fundacionais da Luta pela Anistia. E situamos um pouco o significado histórico, político e social do movimento. Eu gostaria agora, retomando ainda o tema, aprofundá-lo e começar. A anistia pode ser analisada como um fenômeno de curta e de longa duração. Como é que a senhora analisa na sua tese e também como militante o movimento pela anistia como um fenômeno de curta duração, professora? Eu vou responder dialeticamente as duas questões de curta e longa duração, porque minha tese tem exatamente o nome de dimensões fundacionais da luta pela anistia. Sim. Então, eu defendo que a luta pela anistia teve um caráter matricial, por causa da novidade que ela representa, da peculiaridade que está contida nela, né, e da singularidade que ela traz. Que são essas questões, né? Sim, o primeiro movimento de frente, que combateu, confrontou a ditadura na sua essência, que é a doutrina de segurança nacional, o primeiro que coloca a questão da memória, e o primeiro que vai se articular nacionalmente, vai inclusive conseguir galvanizar as oposições até as esquerdas aqui no Brasil. Perfeito. Então, eu acho que por isso, se ela tem um caráter matricial, ela é um movimento de longo prazo. Sim. Porque é a partir dela, e esses são os dois eixos que transversalizam a minha tese, né, o movimento pela anistia criou um contradiscurso na gramática dos direitos humanos que coloca exatamente essa questão da luta contra o terror da ditadura militar a partir da perspectiva daqueles que sofreram e lutaram contra esse terror. Sim. E uma outra questão que transversaliza a minha tese foi o primeiro movimento também a colocar como princípio programático a questão da memória, do direito à verdade. Sim. E essas questões estão aí, Sim. né, que a gente já abordou, que são as palavras de ordem que continuam atuais. Eu acho que nesse momento, né, nesse momento dos 40 anos do golpe, que a questão da fabricação da amnésia coletiva é uma coisa tão forte aqui no Brasil, eu acho que a gente pensar e discutir a luta pela anistia, a gente traz essa questão. Perfeito. Né? Essa luta titânica entre esquecimento e memória, né, que ainda não teve um desfecho. Então, a luta pela anistia
trouxe de volta. Ela que representa esse processo. E todo. o movimento pela anistia, enquanto movimento, como é que ele foi, como é que ele estava organizado? Um pouco só para lembrar olha a nossa só, telespectadora. é uma pergunta muito importante essa, porque eu acho que a gente tem, inclusive, que lembrar que, na verdade, a luta pela anistia, ela entrou em cena aqui no Brasil em 1975, Sim. com o movimento feminino pela anistia. Então, a gente pode falar de duas grandes damas do movimento feminino pela anistia, uma em São Paulo, Terezinha Zerbini, e outra em Belo Horizonte, que é a dona Helena Greco, cada uma a seu modo. Sim. Mas é importante isso porque, mais uma vez, as mulheres, então, é que tiveram o pioneirismo no combate à ditadura militar. Quer dizer, o rompimento dessa brutal barreira de silenciamento que havia em torno do que acontecia nos porões da ditadura, da questão da tortura, da opressão, é mérito dessas mulheres, que no primeiro momento foram as mães, as irmãs, as companheiras, as filhas dos presos políticos e dos mortos desaparecidos. No segundo momento, essa coisa se politizou. Né? Que teve um sentido muito profundo e muito afetivo também, de recomposição da família brasileira. Né? E por isso penetrou tão profundamente e também se compreende que exatamente duas mulheres, duas mães têm assumido essa liderança do movimento ao nível nacional. E eu acho que aí quer dizer, é importante isso, a gente vê também como que houve ampliação do horizonte do possível. Sim, porque se num primeiro momento foi uma luta que ainda estava no âmbito familiar, privado, ainda restrito, num segundo momento ela foi politizada e se tornou uma palavra de ordem, se tornou um movimento organizado. Sim. Movimento organizado legalmente e nacionalmente. O movimento feminino pela anistia, e depois, quando os comitês brasileiros de anistia entraram em cena em 1978, eles começaram a se articular em 1977. Mas entraram em cena em 1978, houve o grande salto qualitativo e quantitativo desse movimento, que ele realmente se politizou e mostrou que veio. Né? Se tornou a grande referência de luta contra a ditadura militar. Você pode pensar também que o movimento feminino pela anistia foi também um contraponto do movimento das mulheres com o terço pela Revolução de 64, não é? E é um resgate exatamente da participação feminina, do papel da mulher e da família pela democracia. Eu acho que resgata, com certeza, porque esse movimento das mulheres de Deus com a família, as Cândidas da vida, essas coisas todas, depõem contra nós mulheres, né? Agora, o movimento pela anistia, com certeza, é uma grande referência, um grande alento e um grande exemplo. Quer dizer, lutar o bom combate ao lado dessas mulheres é um negócio muito importante. E há mulheres e mulheres, como há homens e homens, né, professora? Claro. E a longo prazo, quais são os efeitos, as consequências do movimento pela anistia? Pois a longo prazo, eu acho que a luta está aí, a luta continua. Né? A luta continua, o movimento saiu de cena de uma maneira paulatina, né? Até segunda metade da década, no final da primeira metade da década de 1980, mas o bastão foi passado para os herdeiros políticos do movimento pela anistia, que são os grupos Tortura Nunca Mais, que também se organizam pelo Brasil afora, e a Comissão de Familiares de Mortos Desaparecidos, que mantém essa bandeira erguida, né? A bandeira da erradicação da tortura, do desmantelamento do aparelho repressivo, do esclarecimento circunstanciado das mortes e desaparecimentos, da nomeação e responsabilização dos torturadores e assassinos e da questão da memória, né? Que é uma luta que é muito custosa, com muita dificuldade que a gente luta contra isso, porque, infelizmente, na hora que eu falei que essa transição ainda não se completou, que os governos que se instituíram depois da ditadura também não cuidaram disso. Sim. Na verdade, da mesma forma que a ditadura militar institucionalizou a tortura como método de governo, ela institucionalizou essa estratégia do esquecimento também como método de governo. Só que tanto a estratégia do esquecimento quanto a tortura enquanto instituição sobreviveram à ditadura militar. E esses movimentos, então, continuam a luta. O que falta para nós é que a sociedade como um todo assuma essa bandeira. Perfeito. Quer dizer, os movimentos são extremamente combativos, têm um papel fundamental, houve várias conquistas já ao longo desses 19 anos, né, de lá para cá, mas ainda está uma coisa um pouco insular, né, um pouco localizada. A sociedade tem que assumir essa luta para que, de uma vez por todas, a gente conseguir esclarecer essas questões. Perfeito. E do ponto de vista, por exemplo, das consequências do movimento, em termos dos anistiados, propriamente dita, em termos de benefício a quem foi injustiçado, a senhora acha que essa luta valeu a pena e conseguiu reparar, pelo menos, alguns danos, até materiais, pessoais, que foram muito
muito pesado para a história de vida das pessoas? Eu acho que com certeza a luta valeu a pena e continua valendo a pena. Sim. Agora, o problema aqui no Brasil é que todas essas conquistas, né, que se deram e todas as medidas institucionais que foram tomadas a partir de muita pressão desses movimentos aos quais eu me referi, todas elas dizem respeito exclusivamente quase à questão da indenização, da reparação material e pecuniária. Perfeito. Então, as questões fundamentais, quer dizer, a maneira legítima e satisfatória para resgatar e reparar historicamente é quando a gente tem direito à verdade. Isso é devido a toda a sociedade, não é devido só àqueles que sofreram diretamente a tortura, que foram presos políticos, foram exilados, foram banidos, foram clandestinos. É toda a sociedade que tem direito a essa verdade. E isso está por acontecer, isso ainda não aconteceu. É uma página não virada na nossa história. Que é por isso que a bandeira, essa bandeira, né, de esclarecimento circunstanciado das mortes e dos desaparecimentos continua valendo. Como a questão da erradicação da tortura também. Né? A tortura enquanto instituição também sobreviveu à ditadura. Isso aí precisa ser erradicado. Perfeito. E então, ligado a isso, a questão da memória. Um grande problema que a gente tem é que até hoje os arquivos da repressão estão hermeticamente fechados. Né? No apagar das luzes, por exemplo, do governo Fernando Henrique Cardoso, ele promulgou um decreto que praticamente torna eterno o sigilo em relação aos documentos classificados. E o que é mais grave, o governo Lula manteve esse decreto e faz uso dele. Sim. Você deve ter acompanhado também no ano passado que uma juíza federal, Denise Salgado, ela, a partir de uma primeira instância do Distrito Federal, determinou que os arquivos relativos à guerrilha do Araguaia, das Forças Armadas, fossem abertos, para que pelo menos as famílias pudessem exercer esse direito sagrado de enterrar seus entes queridos. Sim. Não só os arquivos não foram, quer dizer, os arquivos não foram abertos, o governo Lula apelou dessa determinação e os arquivos continuam hermeticamente fechados. Acho que enquanto não houver abertura desses arquivos, a gente não vai conseguir fazer essa elucidação e o que é tão grave quanto, nós não vamos conseguir também contar a história da repressão, né? São arquivos de órgãos que monitoraram, vigiaram, perseguiram, prenderam, massacraram, torturaram e mataram centenas de presos políticos opositores do regime. Então, esses arquivos têm que ser abertos para que essa história possa ser contada. Perfeito. Nós estamos chegando ao final do nosso programa, professora. Qual é a grande lição que a senhora tira desse estudo e dessa sua militância? Eu acho que a grande lição é que a gente tem que continuar, isso eu aprendi até com a minha mãe, com muito orgulho eu falo isso, minha mãe, Dona Helena Greco. Acho que a gente precisa continuar exercendo a capacidade de indignação. Perfeito. Eu acho que a gente não pode acostumar com as coisas, a gente não pode naturalizar essas barbaridades. A gente não pode achar que é normal, por exemplo, que a tortura aqui no Brasil continua sendo instituição e que a fabricação da memória também. Sim. Então nós temos que exercer a perplexidade permanente e fazer o exercício permanente da indignação também para que essa situação possa ser transformada. A senhora mencionou ao longo da sua entrevista que esse ano comemoram-se 25 anos da anistia, né? Isso. O movimento pensa fazer alguma comemoração específica? Com certeza. Ou alguma comemoração, celebração? Claro, olha só, aí que tá, porque, como eu disse para você, a anistia não veio ampla tirar a receita como a gente queria. Na verdade, a lei de anistia parcial é uma positivação até dessa estratégia do esquecimento. Sim. Mas é um momento importante para a gente exatamente resgatar essas lembranças. Sim. É no dia 28 de agosto, né, que foi promulgada a 28 de agosto de 1979, portanto, em agosto desse ano, é a marca dos 25 anos. Eu acho que é um momento importante da gente continuar exercendo a indignação, a perplexidade, resgatando a memória. Perfeito. A gente deve fazer uma grande programação junto com outras entidades, nos mesmos moldes que foi feita a programação dos 40 anos do golpe militar. Eu acho que isso daí é um momento até para que as vítimas hoje, que são as novas gerações, possam ter acesso. Alguém tem que contar essa história, né, do jeito que ela foi. E então, a perspectiva da publicação do seu trabalho em livro, para que as pessoas tenham acesso? Eu estou querendo publicar ainda esse ano, porque eu acho que esse é o ano chave também, por causa dessas efemérides terríveis, né, os 40 anos do golpe, os 25 anos da anistia parcial. Eu estou correndo atrás, eu acho que no segundo semestre a gente deve ter uma
ideia de quando que isso vai acontecer? Eu tive a oportunidade de ler alguns capítulos da sua tese, quero cumprimentá-la tanto como militante, e a sua mãe também, que foi um movimento expressivo pela democracia e pelos direitos humanos, né? E desejar que seu livro seja publicado, porque realmente é um livro de excelente qualidade. Agradeço muito a sua participação no programa e Opinião Minas fica por aqui. A você, telespectador, muito obrigado pela sua audiência e até amanhã. Rede Minas, no tempo do esporte. Estamos começando mais um Gema Brasil e tem uns e-mails aqui bacanas. Tem do Francis e Marcos, da Francis e do Marcos. Não diz de onde são, né? O pessoal não está botando da cidade. Fala de onde é, não tem vergonha da sua cidade não. Todas as cidades são legais. Cada dia meu marido e eu ficamos mais maravilhados com o seu programa. As receitas são maravilhosas, fáceis e gostosas. Em tudo que faço em casa tem um toque do seu programa. Mas com tudo isso, achamos que estamos sentindo falta de você como ator. Volte, a televisão precisa de bons atores. Eu estou no teatro sempre. É só vir ao Rio, se você não for do Rio. Me ajude a conseguir o e-mail da Vilma Bentivenha. Ela tem um programa na TVE de São Paulo. TVE não tem São Paulo, é TV Cultura. Se puder, me ajude, ok? Mais uma vez, obrigado, parabéns. Continue esse programa no excelente, bom nível que é. Não temos esse contato. Foi a resposta que a produção me deu aqui. Tem que entrar em contato com a TV Cultura. Manda e-mail para a TV Cultura que eles dão. Por favor, peço que me seja enviada a receita do robalo a Leonardo Boff. Grato, Elias. Foi mandado? Receita enviada. Gostei muito da entrevista no último dia 10 com a Miriam Rios. Fazia algum tempo que não tinha notícia dela, estava com saudade. Gostaria de saber mais sobre a comunidade Canção Nova que ela falou. Nunca tinha ouvido falar desse projeto e me interessou. Parabéns pelo programa, não perco nenhum. Um abraço, Vinícius Bittencourt, Torres, Rio Grande do Sul. Olha, só gente bacana mandando. Ah, tá aqui, ó. Ah, esse aqui eu vou ler rapidinho. Oi, adoro esse programa, principalmente o apresentador. Ele é muito, muito simpático. Gostaria de saber a receita do caju. Isso é uma receita que eu comi no interior do Ceará. Ele falou que é para fazer. É o seguinte. Beijo, Grace, espero a resposta. O caju, na época que você pega um caju grande, espreme todo o suco, aí toma o suco, ou faz sorvete, ou faz calda de caju, enfim. Usa para fazer qualquer coisa. Porque caju é uma delícia, né? Aquele bagaço que sobrou do caju tem que ser inteiro. Você abre e a textura do caju parece o filé mignon. Aí você abre ele, bate,
tempera com sal e alho e passa no ovo, na farinha de rosca. É igualzinho um bife milanesa. Bem macio, bem gostoso. Muito legal esse prato. Comi no interior do Ceará, que eu falei, né? Ceará. Hoje, a gente vai falar de uma peça. Tem aqui um ator que eu gosto muito, Ernesto Piccolo, o Neco. Chega aí. Seja bem-vindo. Prazer. Reincidentérrimo no programa. Já vi várias vezes. Senta aqui, senta aqui. Que bom. Você quer cozinhar comigo? Eu posso? Pode. Então pronto. E a Leve, o próximo nome da terra, que é o nome da peça do Hamilton Vaz Pereira, que o Neco está fazendo parte. E, na verdade, é uma peça que tem uma frase que é assim: quem ensinar o homem a voar, deslocará todos os marcos da fronteira e batizará de novo a terra como a Leve, do Nietzsche. Então, é uma peça que ele pegou Nietzsche, deu uma reviravolta, botou no liquidificador, bateu e fez uma loucura. E pelo que eu entendi, não é uma peça que ninguém vá para entender, vai para se divertir, né? Divertir, entretenimento. Vai acompanhar as histórias, as 8 cenas, que vai desde o rapto de Marlene até... São 8 cenas o espetáculo, são 8 cenas. Agora, eu vou ler aqui o elenco. Letícia Spiller interpreta Marlene, atriz da Penthesilea, maior que todos os homens ao redor. Lena Brito interpreta Estefânia, bacalhau da Noruega, gritos de terror. Floriano Peixoto interpreta Belmira, Dr. Belmira Valentino, sempre cercado de mulheres, diretor da maternidade semelhante aos deuses. O nome da maternidade é ótimo. Maternidade semelhante aos deuses. Que o Hamilton adora essa coisa da mitologia, né? Ele gosta, ele é todo ligado nisso. Ele fez a Ira de Aquiles, né? Virgínia Cavendish interpreta Frederica, a virtuosa dos passeios solitários. Ernesto Piccolo interpreta Werneck, Dr. Werneck Valentino, ex-obstetra e atual ferreiro da oficina de Hefestos. Ele vai pro Peloponeso, Ceseu no Peloponeso, porque ele está cansado das coisas mesquinhas da vida mundana. Mas o Peloponeso, bom, depois a gente fala disso. Paulinho Mosca, o Mosca, que agora está sendo feito também o papel pelo Pedro Vasconcelos, que o Mosca está lançando CD, interpreta Anderson, o discípulo vadio do Dr. Werneck e astuto, de coração repleto de azedume, o macaco de um cara legal. Isso é o Hamilton Vaz Pereira. É muito legal. Assim, o elenco é delicioso. Somos 6 atores. A gente se divertiu muito no processo, imagina. São 6 pessoas bem legais, né? E o Pedrinho Vasconcelos chegou agora. E tem música? Tem música que o Hamilton fez e o Paulinho Mosca gravou. E fez, então... Vocês cantam ou não? Não, a Letícia Spiller canta. Sei. Mas são umas músicas bem legais também. Então, assim, a gente se diverte fazendo, né? A história da peça são 2 irmãos, que são médicos, um é pediatra e o outro é obstetra, que fazem o parto de Frederica e ela vira filha, chama um de pai e outro de mãe. Sei. Nós 2 educamos, o Floriano Peixoto e eu. E aí eu vou embora lá. Mas são os 2 obstetras, na verdade. Não, se bem que ele é mais pediatra mesmo. Tá. E aí eu abandono por causa dos ciúmes, da inveja, desses sentimentos mesquinhos. Oba, hoje eu vou almoçar aqui na... Ele já tinha vindo no programa, o Neco. Aí ele pediu, aí tem assim, a Monique me manda o que cada convidado gostaria de comer, não sei o que, tá, disse assim, não quero sopinha, entradinha nem sobremesinha, eu quero comida de verdade. Eu tô fazendo um filé com champignons e para comer com canjiquinha, que eu adoro canjiquinha. Canjiquinha é uma coisa muito legal que a gente come pouco aqui no Rio de Janeiro. Não, me dei muito bem. Uma canjiquinha toda temperada com azeite, com cebola e... Você vai ver que delícia. Delícia, me dei bem. Mas aí conta mais. E aí nós estamos no Sesc, né? No Sesc Copacabana, de quinta a domingo, às 9 horas, sábado, domingo é às 8. E tá indo super... é de quinta a domingo... Às 9 horas. De quinta a sábado às 9 horas e domingo às 8. Sesc Copacabana é na Domingos Ferreira ali, né? Ótimo, um teatro em arena. Domingos Ferreira? Domingos Ferreira. É ótimo aquele teatro. É ótimo, né? Confortável, legal. E tá indo bem de público, tá bem divertido. Como diz o Hamilton, é uma comédia pesada. Sei. Mas chamar... A Leve. A Leve. O próximo nome da terra. Agora, tem uma coisa que, assim, eu acho muito legal, que eu trabalhei com o Hamilton, né? E o Hamilton tem esse universo que é só dele, mas que ele consegue te
te passar a sensação dele, não o que está escrito, não vale o escrito, sabe o que eu estou dizendo? Mas passa uma sensação, e teatro é feito de sensações, né? Ele passa uma emoção. Então não precisa ter aquele texto, caretinha, certinho, de princípio, meio e fim. Você vê que a descrição dos personagens, a gente já vê que uma coisa tem diferente. uma sandicezinha. Não é nada convencional, Botinão. Uma peça completamente contemporânea, as discussões. Ele faz o personagem do Floriano Peixoto é a mãe, quer dizer, a mulher tem um bigodinho, tem uma barba. Faz um bando de discussão em relação ao sexo também, a sexualidade, a maternidade, a paternidade, como é que cada um encara isso. Então é um entretenimento que a gente vai discutindo com essas coisas do Nietzsche, Schopenhauer, essas coisas mais malucas. Assim. Então, assim, não pode esperar que você vai ver uma peça convencional, aquela comecinho, meio e fim. É uma peça que tem começo, meio e fim, mas é uma peça que está totalmente fora dos padrões. São 8 cenas. São 8 cenas. Aleve, o próximo nome da Terra. Eu decido se eu devo ou não devo ter uma companhia agradável para minha velhice. Companhia agradável? Companhia agradável? É isso? É isso. De quem você está falando? Do cachorro. Mas o que há? Agora qualquer coisa de um irrita o outro. Nossa relação tá um estresse danado, né? Vem cá, vê se você vai lá ver, você tá em cartaz também. Eu vou, agora eu saí de cartaz agora, eu vou lá ver vocês. Agora, tive várias gratas surpresas. Primeiro, eu sempre quis trabalhar com a Letícia, ela é uma colega maravilhosa mesmo, como o Floriano, né? E o Paulinho Mosca é um ator surpreendente. Ele falou da peça aqui no programa, vocês lembram o Paulinho Mosca quando esteve aqui? Ele falou... Ele é um ator surpreendente, porque você vê um cantor, né? Você fala, ele é formado na cal. Ele é ator mesmo. Bem divertido. E nós fizemos as lonas culturais. E um colega de pessoa deliciosa, né? Ele é delicioso. O elenco, graças aos deuses, é de uma turma bem de bamba. Do Peloponeso. No Peloponeso. Nas brincadeiras, nas viagens. Não. E as propostas do Hamilton no processo de ensaio são muito legais também, né? São. E tem Lena Brito também, né? Tem a Lena. É prazeroso fazer o espetáculo, você curte? Muito prazeroso, muito prazeroso. Isso é muito bom. E muito divertido. Quando a plateia embarca, assim, estão embarcando surpreendentemente. Você vê as pessoas embarcarem. Já teve ataque de rios? Da gente? Em cena? Não, ainda não. Só um pouquinho, assim, dá pra disfarçar. Tá meio ainda... A gente fez uma temporada antes, nessas as lonas culturais, né? Vocês fizeram as lonas? É emocionante as lonas, emocionante. Eu fiz, eu fiquei tão encantado com as lonas. É bem legal, é bem legal. É quente, né? O governo podia botar um ar-condicionado nas lonas, né? Pois é. Respeitar o teatro fácil. Não, porque aquele ventilador é impossível, né? Não, porque ninguém te ouve. Ninguém ouve. Então se ligar o ventilador, ninguém te ouve. Não, e essa peça tá muito louca, porque o cenário todo é de inverno. Então, assim, Isso aqui é um caldo de carne. Caldo de carne? Como é que é o nome desse... Champignon Paris. Bonito. Agora vamos dar uma reduzida, enquanto isso já vai estar pronto o champignon. E eu volto os filés aqui. Essa parte está pronta agora numa panela. Toma-se de uma caçarola. Eu vou botar azeite extra virgem. Vou usar um arbequina, que é um monovarietal. Quer dizer, feito só com um tipo de azeitona. Do Borges. Azeite. Vamos chamar um break e a gente já volta para fazer essa canjiquinha. Jogo rápido. Agenda. No ar, tudo que está em cartaz. De segunda a sábado, 7 da noite. A Brasil apresenta Pelo Sabor 2004. Belo Horizonte toda se agita. 8 de maio começa outra vez. Você tem um mês para degustar o melhor. Este ano tá melhor que antes. Vários restaurantes com um prato especial. Venha participar, saborear. Visite o nosso site www.belosabor.com.br. Belo Sabor 2004.
Você está assistindo Gema Brasil. Mateus Leme. O antigo acampamento de exploradores de riquezas naturais deu lugar ao desenvolvimento industrial. O município, um dos que mais cresce na região metropolitana de Belo Horizonte, preserva a religiosidade de seu povo. Uma data é especialmente importante na rotina da cidade, com pouco mais de 25 mil habitantes. A festa de Santo Antônio, São Sebastião e a Cavalhada. Para homenagear os santos, os moradores se preparam para a grande festa. 13 dias de oração. Corpus Christi coincide com o início das comemorações. Missas, procissões e a bênção das bandeiras de São Sebastião e Santo Antônio, o padroeiro da cidade. A luta entre mouros e cristãos é encenada na Cavalhada de Santo Antônio. É a reconquista dos cristãos sobre os mouros na Idade Média. Participe da grande festa em Mateus Leme. Toda semana, o poder da mídia e o seu papel no Brasil e no mundo estão em debate no Observatório da Imprensa. Observatório da Imprensa, terça, 10h30 da noite. Isso aqui, ó, então estou esperando reduzir aqui, vou deixar cozinhando um pouco. Aí, o que eu fiz? Botei azeite, cebola. Agora, também a peça que eu dirigi lá, né, com Mais Uma Vez Amor, da Rosane Schwartzman, que o Marquinhos Palmeira e a Guta Stress. Ah, você que dirigiu, hein? É, então estamos viajando, tá em Niterói essa semana, tá fazendo agora interior do Rio, né, porque o Marquinhos está no final de gravação. E aí vai fazer Viajar o Brasil todo. Gente, então espera aí, como é que chama mesmo, hein? Mais Uma Vez Amor. Mais Uma Vez Amor. É. Tamo lá, então faço uma como diretor e outra como ator, né? Bom, né? Você tem um trabalho de diretor já de muitos anos. É, eu tenho uma parceria com o Rogério Blatt, né? Que a gente faz a oficina de criação de espetáculo. Ainda tem? Temos, viramos ONG. Mas aonde tá? A gente conseguiu uma escola que emprestou pra gente, por enquanto, um auditório. Viramos ONG, conseguimos a Lei Rouanet, tudo, estamos correndo atrás de ficar captando, né? Sei. E estamos montando já o espetáculo, continuamos a labuta. Então, assim, os profissionais envolvidos, Fernando Moura, Sueli Guerra, o próprio Rogério, estamos trabalhando, estamos com 70 adultos e 80 crianças. Cara, isso começou no Calouste Golbeck, há 11 anos. Há 11 anos já? 11 anos, é. E aí, o Darlanzinho começou com a gente lá com 6 anos e agora tá arrebentando aí, né? O Darlan que faz o Laranjinha, né? Naquele negócio que tem em outubro, né? Quer dizer, então tem pessoas que você vê que não teriam oportunidade não teriam condições de pagar um curso e você proporcionando um acesso, né? Você dá a oportunidade, né? Para essas pessoas poderem criar alguma coisa, executar. E sabe o que eu fico pensando? Eu acho que uma criança que tem acesso a teatro, essa sensibilidade do teatro, dificilmente ela vai pro caminho do mal. Não tem jeito. E mesmo essa criança que se deu bem nesse espaço, como o caso do Darlan, na própria comunidade dele, ele já vira uma referência, né? Ele é uma criança assim, pô, o cara tá se dando bem, tá estourando, não precisa ser de outra maneira, pode ser por lá. E é uma esperança, uma oportunidade. E tem muita gente talentosa, né, Rodolfo? Muita gente. Aí, olha só, que delícia. Aqui, eu já desligo. Aqui é tomate e cebola. Cebola, um pouquinho de alho, tomate, que não pode deixar cozinhar muito. E aqui a canjiquinha só cozida, que eu vou misturar aqui. Deixa eu ver se tá bom de sal. Não tem sal nenhum. Botar sal é meio difícil. Caramba! Não, tá bom. Porque tá sem sal nenhum mesmo. Ah, entendi. Delícia. Pronto. Tá alegríssimo você, né? De ter comida de verdade. Aqui, isso é muito bom. De verdade. Eu ficava esperando
Da outra vez que eu vi, eu fiquei parado esperando, porque teve o caldinho, o creme delicioso de milho, maravilhoso. Mas eu fiquei esperando, porque eu sabia que tinha um macarrão com palmito, não sei, uma coisa deliciosa. Que veio você e o Rogério Blat. Foi aí o Rogério, aí eu vi aquela comida e falei, opa, vou esperar, pra ver se sobrava um pouco. Então, cara, de pau que ficou esperando o outro prato. Pô, e era bonzão. Aí eu falei, bom, agora que eu vou de novo, eu quero almoço. Você comeu a entrada e esperou outro programa, que era o prato principal, lá um pouquinho, mas como eu não era o entrevistado, eu comi lá depois que as pessoas se serviram, entendeu? Entendi. Aí eu, não, agora eu queria um que eu pudesse comer. Então uns 2 ou 3 aí já são meus. Não, já tá tudo aqui, tudo é seu aqui. Não, aliás, não. você pode até pegar o prato e já se servir. Oba. Mas a gente ainda tem papo, ainda tem não, tempo com certeza. de papo. Tem algum lugar que eu tenho que sentar? Aqui eu posso. Pode ser onde você quiser. Mas aí ele já prova e tal. Ó, vou dar mais uma regadinha de azeite. Esse azeite extra virgem não faz mal nenhum, ele só é bom pra saúde. É mesmo, né? É. Eu vou só ter que dar uma provadinha. Mas tem que ter essa marca extra virgem, que ele não satura nunca. Você sabe que quando eu faço teatro, mesmo quando eu tenho sessão assim... Você cozinha, não cozinha? Arroz, feijão, bife, batata frita. O feijão já ficava pronto. Sei, entendi. Mas o bife... Você tava a batata. Porque bife tem que saber fazer bife, não tem? Tem. Senão vira uma solona. Apesar de eu botar o sal antes... O seu não ficava uma solona. Mais ou menos. Agora... É melhor você se servir, né? Por favor. Tá. Obrigado. Fique à vontade. Vou ser bem educado, vou botar pouco. Não, depois não eu repito. botar pouco. Deixa eu pegar uma... Bom. Isso aqui eu vou pegar o bife e uma colher para pegar o molho. Delícia. Nossa, tá realmente muito macio. Esse molho é para ser ralinho assim mesmo. Dá licença, deixa eu só decorar essa prato. Show. Tô com a boca cheia d'água. Sua carreira é teatro, né? A gente faz tudo, né? Não, eu sei disso, mas todo o seu nome, tudo tal, sempre foi teatro, desde garoto, né? Eu falo esse ano... Quer dizer, garoto, você ainda você não envelhece. Há 30 anos que eu entrei no tablado. Isso é irritante. Que isso, cara, 41. Há 30 anos atrás eu entrei no tablado e eu digo que a vida ficou colorida pra mim. Que é onde a gente entra, foi onde a vida... Você entrou com 10 anos? 12. Com 12? Vou fazer 42 em junho. Quando eu entrei lá, tudo que eu fazia eu parava, né? Começava a fazer judô, capoeira, pescaria, tudo, eu não conseguia fazer nada. E aí, quando eu entrei lá, eu fiquei, então não viajava mais, eu fazia as peças lá da Maria Clara, né? Então, aprendi a fazer tudo, né? Desde... Luz, som até varrer o palco, pregar botão. Eu ficava lá de 2 da tarde às 11 da noite, fiz todos os professores que eu pude. Você não vai comer? Quem teve aqui, eu não vou comer, não. Você já comeu? Não, são vários programas, eu não vou comer em todos. Me conta uma coisa, quem teve aqui foi a cenógrafa da vida inteira lá do tablado, a... Ana Letícia? Ana Letícia. Ela é maravilhosa. Ela é maravilhosa. O trabalho dela é lindo. E teve também a Tutia, né? A Tutia teve aqui também, não foi? Não, não é Nossa, Tutia, que delícia. Totia, não. Como é que é o nome da sobrinha da Maria Clara? A Cacá. Cacá Mortê. Também já teve aqui, a gente já falou. Delícia, Rodolfo. Tá bom? Maravilhoso. Tá bom de sal? Maravilhoso, maravilhoso. Vou comer enquanto a gente aproveita o programa para poder repetir. E, assim, aí você com 12 anos você entrou pro tablado, mas assim, sua família apoiava, dava força? Não, né? 12 anos, achavam que era uma coisa assim, passageira. Uma brincadeira. Aí eu comecei a fazer. Aí a Araci, que foi minha primeira professora, que ainda dá, que é a irmã da Clara, me chamou para fazer uma peça. Eu fiz o Damião, que é o Carlos Wilson, me chamou para fazer A Visita da Velha Senhora, quando eu tinha uns 15. Aí começaram a ver que eu não estava viajando mais. Não ia mais para Cabo Frio, eu ficava fazendo final de semana no teatro, aí começaram a achar. Mas até velho, meu pai, quando eu tinha 29 anos, já era pai de família, tudo, ele falou, meu filho, agora está na hora de você ter uma profissão séria, né? Aí eu falei, o quê? Aí depois que passou um tempo, assim, que ele estava doente e tal, ele virou para mim assim, você é o único filho que eu não me preocupo. Porque virou hoje em dia, todas as profissões são incertas, né? É verdade. Então, o homem é um sucesso quando ele dorme, ele acorda e nesse meio tempo ele fez o que ele gosta, né? É verdade. Então, assim, todo mundo que eu vi, assim, meu irmão que fez economia, ou o cara que fez medicina, que até quis fazer uma coisa assim, hoje em dia não está tão feliz, está ralando a beça, tem certeza e insegurança que nós temos com a nossa profissão. Tem vários colegas da engenharia que são motoristas de táxi. Que perderam... Porque eu não tenho nada contra motorista de táxi, não. Acho uma profissão bacanérrima, inclusive eu adoro o táxi. Vamos caçar o táxi.
Aí você trabalha no expediente, eu trabalho no outro. Que ganha uma grana, cara. Pois é, boa ideia. Dá pra te dar um orçamento. Olha, eu posso fazer a parte da manhã, tá? Eu de madrugada. Agora, eu fico pensando assim, na verdade, se você faz um nome no teatro, é que o problema é que o teatro tá difícil da gente sobreviver com o teatro no Brasil hoje. Porque a gente não tem nenhum apoio do... Eu sobrevivo de teatro há muito tempo. Yeah. Eu dou aula, eu faço um bando de coisa. Eu acho que se você trabalhar muito, dá pra você sobreviver de qualquer coisa. E teatro depende da gente, né? É verdade. Se a gente quiser decidir montar agora uma peça, a gente vai montar, né? Vai mesmo. Vai montar. Vai mesmo, tem que a gente monte aqui na esquina, arruma um espaço, dá uma arrumada. Arruma um bom diretor ainda por cima. Não é? Se a gente decidir, a gente monta o espetáculo. É isso que as outras profissões, de repente, não têm. Se eu sou economista formado, ou engenheiro, né, que é o meu caso, eu vou construir o quê se eu não tiver nada para construir? Né? O que você vai construir? Você vai trabalhar em que firma, em que empresa? E aí começa a passar de uma idade, já começa a ficar velho, já vem estagiários, já estão no lugar, já falam... E aí não faz, não tem mais, porque ainda rola isso. Mas isso não é só no Brasil, não, em todos os países do mundo. A não ser com ator, que eu acho que, por exemplo, os americanos respeitam os atores velhos deles no teatro. Quem foi que deu entrevista? O produtor do filme do Walter Moreira Salles. Falando que é o Robert Redford. Falando que os personagens dos mais velhos, a dificuldade que tem, que é igualzinho. O Brasil esquece muito as atrizes mais velhas dele. Esquece muito. Esquece mesmo. Os atores, as atrizes, entendeu? E tem uma galera maravilhosa, né? Isso não é o Brasil. O Chaplin um dia falou uma coisa que é verdade. Ele disse assim, a pior coisa da idade é você não ter poder. Você perde completamente o poder. Por mais dinheiro que você tenha, por mais tudo que você seja, por mais tudo que você tenha representado em toda a sua vida, a idade te tira o poder. Porque ela te tira o vigor, ela te tira a vida. É o fim da vida. E ela te tira. Você começa a ficar nas mãos dos seus filhos, dos seus netos. Isso é uma coisa dolorosa, mas não é na carreira de ator, minha gente. É geral, né? É no mundo, é assim. Não, e tem uma coisa também que é uma baixa estima poderosa depois de uma determinada idade. Que é assim, que você não consegue mais chamar atenção como você chamava, você não consegue mais ter... E eu acho que isso daí é uma coisa que a gente tem que reverter rapidamente. Mas se você não tiver uma cabeça legal, se você fizer uma psicanálise boa, ou um mantra bacana, uma coisa dessa, você consegue ter uma cabeça legal. Uma pessoa que, pô, um mestre... Plantar uma banana legal. O nosso colega Paulo José. É um fenômeno, maravilhoso. Um mestre, uma coisa maravilhosa de ver aquela pessoa que cria o tempo inteiro, uma pessoa que está cheia de vida fazendo as coisas. Então isso é a própria Fernandona, você vê esse movimento, né? E essa coisa do teatro é uma coisa muito curiosa. Eu estou dando aula para a terceira idade, lá no Jardim Botânico, com o Rogério e com o Renato Sérgio. E as senhoras que entram lá e começam a se colocar de novo, conversar e discutir como é que vai fazer, o que vai fazer, você vê que elas dão uma renascida mesmo. É bacana. Elas dão um desabrochar para as coisas. Então isso é muito legal. Mas chegar na terceira idade assim, fazendo curso de teatro, é tudo que eu quero na vida, entendeu? Chegar bacana. Senão não vale a pena envelhecer, entendeu? Porque é legal, você vai pra Copacabana, bicho. Nossa, é um mundo. É uma vida que tem aquilo ali. É um mundo mesmo. Você vai pro calçadão, aquelas pessoas, aqueles velhos, aquelas velhas, todas andando. Velho e velha, sem nada pejorativo. E tem, a mãe do Jorge Fernando estreou no Teatro Véia. Ótimo. Eu tô no Guinness. Agora vamos falar, aproveitando desse negócio, o bingo. Você sabe que quando fecharam o bingo, aumentou em 25% as plateias de teatro, Rodolfo? É mesmo? Mas reabriram agora. Caiu tudo de novo. Não, a terceira idade segurou o Teatro Nacional durante uns 2 anos, na crise do Collor. Foi as vans que seguraram o teatro. Agora, me conta aqui. É uma pena, né? Tem telefone de van lá pra peça? Eu não sei, Rodolfo. Você não sabe, mas tem da produção que o pessoal... Não, liga lá pra bilheteria do teatro, é Senac... Sesc Copacabana. É porque também existe Senac em Copacabana e tinha teatro antigamente. Ainda tem aquele teatro no Senac? Parece que não está tendo nada lá, mas, poxa, tem um espaço ótimo. Sabe o que eu vi lá? O Iclô, entre 4 paredes, do Jean-Paul Sartre, com Wanda Lacerda, Otávio Augusto e Suzana Vieira. Nossa, foi a última vez que pôde montar, porque depois o Sartre proibiu de montar no Brasil enquanto o Brasil não fosse livre. Que bacana, enquanto tivesse ditadura militar. Eles saíram de cartaz durante
a temporada? Tá bom pra caramba. Tá bom, maravilhoso. Ele veio pra comer mesmo. Falar um pouco da peça. Vamos falar então mais da peça. Vamos. A Leve, o próximo nome da Terra. A Leve, quer dizer, a Leve, de Leviosa. O próximo nome da Terra. Tá no teatro, no Sesc de Copacabana, que é ali na Domingos Ferreira, quase esquina com a Constante Ramos, pode ser? É isso? Santa Clara. Entre Santa Clara e Constante Ramos, eu acho. E de quinta a domingo, quinta, sexta, sábado às 9 e domingo às 8. Fica em cartaz até quando? 11 de junho. 11 de junho? No Sesc, aí depois a gente faz viagem, a gente começa a viajar. Viajar? Pelo Brasil, embora pelo Brasil todo? Tem umas agendas aí, mas eu não sei precisar, não... Pois é, continua falando aí que não tá comendo, nem que ninguém sabe direito. Mas assim, vamos fazer o seguinte, a gente vai... Vocês podiam ligar para cá, você pede para alguém da produção ligar e botar a agenda, a gente bota a agenda no site, no www.gemabrasil.com.br, tá? Aí a gente bota a agenda da Leve, próximo nome da Terra. Tá bom, Dorinha? Vamos fazer isso? Ótimo, obrigado. Que aí a gente bota a agenda que vai percorrer. Porque, na verdade, esse programa está indo ao ar e eles estão saindo na próxima semana, acho que de cartaz. Quanto é que tempo tem, Dorinha? Já? Então deixa eu te dar um abraço, você continua comendo. Tem mais comida ali, não fica nervoso. Aí... Obrigado por ter vindo você. Parabéns pelo espetáculo. E eu vou lá ver com certeza agora que eu sair de cartaz. Tá. Beijo pro Hamilton, pra Lena, pra Letícia, pro Floriano, quem mais que tem? Pro Paulinho hoje, que é maravilhoso. Pra Virgínia Cavendish também. E Pedro Vasconcelos. Beijo e até o próximo Gema. Nosso e-mail é gb@gemabrasil.com.br. Tchau. Valeu, né?